Nossa pauta da semana envolve as mobilizações da classe trabalhadora ao longo de toda a última semana e com especial atenção para o dia 18, né, onde tivemos uma paralisação bastante importante de uma série de categorias, em especial do servidorismo público. Queria chamar aqui com a gente para poder fazer um balanço né, das mobilizações e atividades dessa última semana, o camarada Cássio Canhoto, que além de ser coordenador político nacional da Corrente Sindical Unidade Classista e membro da diretoria do Sindicato dos Servidores de Santos, é membro do Comitê Central do PCB. Boa noite, Cássio. Tudo certo? O seu áudio está fechado. Boa noite, Gabriel. Boa noite a todos e todas que estão aí nos assistindo em mais um Giro de Notícias. Estamos aí à disposição, meu camarada. Me diga então, Cássio, como é que você avalia, né, não só você, mas a unidade classista e os sindicatos têm feito essa avaliação do que foi a mobilização da última semana, né? A força, o vigor que demonstrou, enfim, e o quanto conseguiu, de fato, aí mudar, né, mobilizar a nossa classe e botar nossa agenda aí na rua. Bom, vamos lá. Bom, meus camaradas, primeiro de tudo eu queria parabenizar toda a militância do PCB e dos coletivos e também os trabalhadores de outras correntes sindicais, de outras organizações políticas que estiveram nas ruas e estiveram construindo esse dia 18 de agosto, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o histórico desse 18 de agosto, que marcou um momento importante, pelo menos uma tentativa da construção de greves, né? Porque nós tivemos um período muito longo aí de um recuo da falta de manifestações, de ações de rua, um governo genocida, um governo que precisa ser derrotado, e em virtude da pandemia, a classe trabalhadora esteve, inclusive a militância organizada, né, esteve longe dos atos e longe das ruas. Felizmente, ali em meados do mês de maio, nós já final de abril, início de maio, discutíamos aí com outras forças políticas a necessidade de retomar as ruas para fazer a necessária luta contra o governo do Jair Bolsonaro e contra todo o estado de coisas que estava colocado, um governo assassino, que estava matando a classe trabalhadora pela falta de vacinas e por todo o seu negacionismo, suas práticas e ações políticas, né? Felizmente, ali no final de maio, nós conseguimos colocar o povo na rua e conseguimos mobilizações e muitos setores aí organizados da classe trabalhadora não acreditavam que elas pudessem acontecer e mais, acreditavam que não era possível e que não era necessário naquele momento, né? E que haveria uma contradição na classe estar na rua mobilizada com o intuito de derrubar o governo em meio a uma pandemia, né? Isso, a partir do final de maio e pelos últimos meses, ficou claro de que esses setores estavam mais do que equivocados, né? De que os setores que se organizaram para colocar a militância e a classe trabalhadora nas ruas estavam corretos na análise, tanto que nós tivemos manifestações crescentes, né? E a última delas, a maior delas, no dia 24 de julho, em mais de 400 cidades, foram ações extremamente importantes para desgastar o governo Bolsonaro e para levar as pautas da classe trabalhadora nessa luta de resistência contra os ataques e na luta para que a gente possa debater um programa com a classe onde nós possamos reverter todos os ataques que estão aí, resistir aos ataques e reverter os ataques do passado, né? Então, primeiro saudar essa iniciativa e dizer que o dia 18 ele representou pelo menos uma tentativa e um salto de qualidade da gente não simplesmente ficar nas ruas fazendo mobilizações, o que é bastante importante. O último material do partido, da unidade classista, deixa claro que nós precisamos manter as mobilizações, construir greves e procurar construir uma greve geral. E, além disso, discutir programa político e discutir a construção de um encontro nacional da classe trabalhadora com os setores organizados, né? Todos esses aspectos da política, eles continuam na ordem do dia e precisam ser fortalecidos e ressaltados. O dia 18, ele foi originado num debate interno no Fórum Nacional dos Servidores Federais. O Sinasef e o ANDES são dois sindicatos nacionais
que compõem, junto com o PCB e com a unidade classista e com a OJC, o Fórum Sindical Popular e da Juventude, e tiveram um papel fundamental em levar o debate da construção de greves, isso já lá em meados de abril, para dentro do Fórum Nacional dos Servidores Federais. Esse debate foi realizado dentro do Fórum Nacional dos Servidores Federais, e depois ele foi conduzido para o Fórum das Centrais, né, e foi finalmente agendado um encontro agora no final do mês de julho, né, nos dias 29 e 30 de julho, que agendaram, digamos assim, agendou esse dia 18 de agosto. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Primeiro, para dar o histórico, né, de como é que essa data aconteceu e como é que ela aparece no calendário nacional de lutas. Segundo, para dizer que a mobilização necessária para todo esse processo de organização, ela foi extremamente difícil. Né? Por quê? Porque há uma conjuntura onde já foi difícil que as mobilizações de rua ocorressem, né, por diversos fatores. Né? Primeiro, a pandemia, e nós temos também um histórico de recuo da luta dos trabalhadores, já anterior à pandemia, uma redução do número de greves, de forma geral, nos últimos meses e anos, e uma dificuldade em você fazer com que os trabalhadores que têm uma indignação, e nós captamos essa indignação dos trabalhadores, fossem para as ruas demonstrar essa indignação em meio a uma pandemia. Né? Superado, digamos assim, esse momento, nós estamos agora num outro momento, que é a manutenção dessas mobilizações, uma discussão programática sobre as necessidades da luta de resistência aos ataques e o que nós queremos para o futuro, o que nós queremos que a classe trabalhadora reivindique para o futuro, em termos da luta imediata e, inclusive, do nosso objetivo histórico de emancipação, que é uma discussão que precisa ser feita a todo momento, em todas as conjunturas, mas que nesse momento de efervescência, de mobilizações, ela encontra um momento mais do que propício, né, para fazer essa discussão. E o dia 18, ele vem nessa esteira. Né? Há uma proposta, uma discussão no Fórum Nacional dos Servidores Federais, e, obviamente, o Fórum Nacional dos Servidores Federais não teria como mobilizar sozinho todos os trabalhadores do serviço público. Nesse sentido, essa discussão foi levada ao Fórum das Centrais, mais especificamente ao setor público do Fórum das Centrais. Né? Essa discussão, ela teve várias idas e vindas, e houve uma demora de convocação e, principalmente, uma demora de organização desse encontro nacional, e pior ainda, na hora de você marcar e na hora de você executar a greve, na hora de você organizar um plano de ação de diálogo com a base das categorias e a organização desse processo de greve, aí é que nós encontramos problemas ainda maiores. E por quê? Porque nós temos, não é de hoje, um Fórum das Centrais em que ele, hegemonicamente, ele tem posições conservadoras, para dizer o mínimo, da conciliação na maioria das centrais sindicais. Nós temos 5 centrais sindicais, que são as maiores centrais sindicais do Brasil, e que não estão mostrando disposição de ir à luta e de construir greves. Ou seja, fazer manifestações e manter as mobilizações é algo que parece estar no horizonte, e esse debate ele é feito e tem sido empreendido. Agora, quando se fala em construção de greves, aí a coisa fica um pouco mais difícil. Por quê? Porque são os setores classistas, comprometidos com o enfrentamento capital-trabalho, que estão defendendo essa pauta dentro do Fórum das Centrais e dentro dos outros espaços organizativos da nossa classe, né? Dentro da própria campanha nacional fora Bolsonaro. Então, o que ocorreu ali? Foi um encontro nacional que não teve etapas regionais, etapas estaduais, com fôlego, organizadas, e teve uma etapa nacional que ela serviu para marcar a data da greve, mas ela serviu muito pouco para que os trabalhadores que ali estavam pudessem debater com fôlego. Foi um encontro realizado numa quinta e numa sexta-feira, portanto, um dia útil, né, que dificultou a participação de muitos servidores públicos das 3 esferas. Né? Ou seja, foi um encontro mal convocado, mal divulgado, e foi uma operação política, depois do agendamento da greve, nesse encontro, também mal realizada pela maioria das centrais sindicais no Brasil. E o que aconteceu no dia 18? Aconteceu que muitos trabalhadores do serviço público e de outras categorias, como nós do partido e outras forças políticas, que também construíram isso com afinco, conseguiram realizar atos, e em alguns casos greves, em cerca de 60 e poucas cidades pelo país.
o que ficou muito aquém do potencial necessário e da necessidade, né? Nós poderíamos, caso nós tivéssemos o envolvimento com maior clareza e maior eficácia das principais centrais sindicais, principalmente aquelas que atuam no setor público, mais notadamente a CUT, que tem uma grande inserção junto aos trabalhadores do setor público, se essa operação ela fosse desenvolvida com maior clareza, com maior debate com os trabalhadores, tanto na construção do encontro quanto na preparação da greve, nós teremos um dia 18 muito mais pujante do que ele foi, né? Então, ou seja, qual foi o ponto positivo do dia 18? A operação política de construir o dia 18, de colocar a necessidade da construção de greves numa conjuntura como essa. Quais foram as dificuldades? Nós temos uma dificuldade que é inerente à nossa quadra histórica, que é o recuo dos trabalhadores, a dificuldade deles se mobilizarem para a luta, que é produto de um processo histórico também, de apassivamento da classe, inclusive dos trabalhadores do serviço público, e também, agora, da apatia das principais organizações sindicais, no sentido de construir greves a partir da base das categorias, né? Então, o dia 18, o balanço que a gente faz é de que a iniciativa da construção de greves, ela foi bastante importante, mas a realização do dia 18 ficou muito aquém da necessidade dos servidores públicos para combater a PEC 32 e também da necessidade de outros setores da classe trabalhadora protagonizar esse processo, né? Então, nós tivemos o envolvimento de trabalhadores dos Correios também, que deliberaram a participação no dia 18, mas que também estão enfrentando grande dificuldade para mobilizar as suas bases, no enfrentamento à privatização dos Correios, por exemplo, né? Ou seja, as pautas da classe trabalhadora, elas poderiam ter sido trabalhadas com muito mais afinco e com muito mais fôlego, caso nós tivéssemos esses setores aí que dirigem a maioria dos sindicatos do setor público no Brasil, construindo de forma correta e consequente esse processo grevista, né? Ou seja, a pauta da greve dos servidores, a pauta da luta contra a PEC 32, ela continua e nós precisamos intensificar o nosso trabalho de base no setor público, em todas as demais categorias aí que estão sendo atacadas, especificamente os trabalhadores da Eletrobras, os trabalhadores dos Correios, que estão aí na ordem do dia da privatização. E precisamos manter a pauta da greve geral, tensionando contra esses setores do movimento sindical e partidário que estão aí esperando 2022 e sem muita vontade de mobilizar a classe trabalhadora para a construção das greves, né? Então, como análise aí do dia 18, temos aí esses elementos que me parecem ser bastante importantes. Queria te passar aí, se você tiver mais alguma pergunta, alguma questão, para que a gente já possa passar aí para as perspectivas. Pode ser, Landy? Tem alguma questão específica? Eu só queria também saber um pouco sua impressão, porque eu senti em várias atividades, relatos que eu recebi de panfletagens, da interlocução com a população, eu senti a população, no geral, mais simpática do que eu esperava ao tema do servidor público, né? Eu não sei se, acho que um pouco o papel que talvez o servidor público tem tido na pandemia, né, no planejamento da vida social, o SUS em destaque, enfim, uma série de questões. Eu senti um pouco isso diferente, não sei se foi impressionismo meu, queria um pouco sua opinião. E se você, como é que você avalia também nessa né, falta de peso, acho que você destacou muito bem que as principais centrais colocaram, mas também, assim, né, o quanto disso é indisposição delas e o quanto disso é, de fato, também uma desorganização delas na base, porque, enfim, ainda tem formalmente as direções dos seus sindicatos, mas não tem o poder de mobilização que já tiveram, né? Então, também, imagino que isso também pesou contra, e é o que abre muita possibilidade agora de discutir o que você estava apontando, de uma forma consequente de conduzir essas lutas, né? E aí, se quiser já emendar nas perspectivas. Tá bom, meu velho. Então, vamos lá. Primeiro, a disposição faltou com certeza, né? Porque nós temos centrais sindicais que são dirigidas por organizações políticas. Geralmente é assim. Você tem um partido, uma orientação política que organiza uma central, né? Você vai ter, por exemplo, a UGT, que não tem grande penetração aí no setor público, mas ela sempre foi orientada, por exemplo, e teve ali a orientação emanada do próprio PSDB ou coisa pior, né? Você vai ter a CUT e a CTB, que estão aí no campo do lulismo, você vai ter a CSB e a Força Sindical, que estão no campo do cirismo, ou seja,
são organizações sindicais que têm inserção junto aos trabalhadores, mas que estão desenvolvendo uma política que é uma política de vamos mudar o governo e teremos um melhor gerente, ou seja, para que o próximo governo de plantão ele gerencie melhor essa relação capital-trabalho e uma relação de conciliação dentro da política deles, né? Então, é muito difícil você esperar, né, é algo que a gente não espera, que haja uma política de desenvolvimento de consciência de classe, de discussão programática, para que você possa pautar o Bolsonaro ou qualquer outro governo que venha, da construção do Encontro Nacional da Classe para poder discutir programa político, balanço e perspectivas, ou seja, desses setores dificilmente vai vir algo realmente uma política radical, no sentido de ela ir à raiz dos problemas da classe, né? Vai vir conciliação, vai vir muita fumaça, foguetório e tal, mas sem muita consistência, né? Existe falta de disposição, existe também desorganização, é fato que existe a desorganização, mas principalmente a falta de disposição e de orientação política, porque ainda que nós tenhamos uma dificuldade agora nos últimos tempos com a estrutura sindical, por conta da falta de financiamento e tudo mais, no setor público especificamente, os sindicatos do setor público não vivem do imposto sindical, nunca viveram do imposto sindical. Eles têm uma condição de fazer a sua discussão com as bases. A maioria esmagadora dos sindicatos de servidores, tanto do nível federal, estadual ou municipal, eles têm por leis municipais, estaduais e lei federal, dirigentes liberados para poder rodar as bases das categorias. Portanto, não seria muito difícil, a partir da deliberação do Encontro Nacional, ou principalmente antes dele, rodar a base com materiais, chamando para a construção de um Encontro Nacional do setor público, discutindo com afinco a questão da PEC 32 e a sua relação com a sofisticação do Estado burguês brasileiro, e, na sequência, rodar a base e dizer, pessoal, nós precisamos ir para a greve, é um dia importante de defesa do serviço público, e nós precisamos estar em greve e nas ruas, né? Ou seja, os sindicatos de servidores públicos, Brasil afora, em sua esmagadora maioria, não fizeram esse processo de construção do encontro e de construção da greve, porque não quiseram fazer, porque as suas direções não tinham a disposição de fazer por própria orientação política nacional, né? É claro que a desorganização é um elemento, mas o principal fator é realmente a falta de vontade de rodar a base e fazer uma construção, até porque era uma greve de um dia, né? Você não pode, quando você pensa em fazer uma greve por tempo indeterminado, você precisa de amplos setores da categoria, mobilizado e tudo mais, para a greve ser expressiva. Quando você fala, por exemplo, de um dia de mobilização em defesa dos serviços públicos, uma greve de um dia, o mínimo que você pode fazer é fomentar essa greve e tentar construir. Ainda que você tenha 20% ou 30% da tua categoria em greve nas ruas, isso já representa um salto qualitativo gigantesco. Você dialogaria com muita gente, ou seja, mesmo aquele trabalhador que não fosse para a greve, ele teria a chance de tomar pé da situação a partir da atuação da direção sindical, a partir da atuação dos demais colegas que estão ali na base multiplicando essa informação. Ou seja, não houve disposição de construir e dar um salto para a construção de greves no Brasil, né? Ou seja, foi um cavalo passando encilhado que não foi montado pelos principais setores, pelas principais direções sindicais do setor público nas três esferas. Você me perguntou sobre a questão da percepção da população sobre o serviço público, né? Há uma tendência, em certa medida, quando você tem uma pandemia, né? Porque a população ela esteve, nos últimos tempos, bombardeada pelo vírus, né? Os trabalhadores estão bombardeados pelo vírus, está morrendo gente, está sendo contaminado dentro da tua casa, na tua família, teu primo, teu irmão, teu pai, tua mãe, e as pessoas estão ali sabendo que precisam recorrer ao serviço público, né? Então, a gente poderia dizer que muito dificilmente, em outro momento na história do país, os trabalhadores, em larga escala, tiveram tanto contato e sentiram tanta presença e a necessidade de um serviço público organizado, de um sistema único de saúde organizado, né, para poder salvar a sua vida e a vida das suas famílias, né? Nesse sentido, essa atmosfera, digamos assim, esse pensamento aí, ele está mais forte junto aos trabalhadores em geral, junto à população.
Mas isso não significa, a gente sabe, que um engajamento direto num projeto político de defesa dos serviços públicos, contra a terceirização, né, contra o desmonte e o sucateamento que vem ocorrendo por muitos e muitos anos. Né? Uma coisa não está intimamente relacionada com a outra. Pode ser uma percepção que você teve, e muitos de nós tendem a ter essa percepção, não tem uma pesquisa que fale sobre isso, pelo menos eu não tive contato com isso, mas é algo que pode ser, sim, derivado dessa conjuntura. Né? Agora, é claro que o dia 18 está relacionado à tramitação da PEC 32, que ela é uma sofisticação do Estado burguês, onde você coloca lá o serviço público por meio da administração direta como algo subsidiário à iniciativa privada, ela vai conceitualmente tornar ainda mais burguesa a Constituição burguesa de 88, dizendo que a administração direta é subsidiária, que o concurso público são para alguns cargos que vão ter estabilidade e tudo mais, o resto a gente entrega para a iniciativa privada, para empregados públicos com prazo determinado ou indeterminado, nós vamos desmontando, né? E com isso, criando apadrinhamento político, abrindo espaço para terceirização direta por meio de OS, ONGs, OCIPs, né? E terceirização direta e mais essas, né, que são disfarçadas, que é a grande vontade aí, né, da burguesia, das frações da burguesia que estão operando com ênfase essa luta contra a PEC 32. Então, assim, importante, foi importante o encontro, foi importante a greve, ela podia ter sido muito melhor, e nós precisamos continuar na luta contra a PEC, né? E a melhor forma da gente continuar na luta contra a PEC 32 e contra as privatizações e contra todos os ataques à classe trabalhadora e contra a situação de desemprego, de informalidade, de miséria, da fome, ou seja, que é crescente no nosso país, né? O aumento do preço dos alimentos, aumento do preço dos combustíveis, ou seja, um dia após o outro, a situação da classe ficando cada vez pior, né? E a classe trabalhadora, vários setores aí estão abrindo os olhos, porque o governo, com base nessa realidade, com base nas manifestações, com base no crescente diálogo que as forças políticas revolucionárias e outras nem tão revolucionárias, mas estão fazendo para derrubar o Bolsonaro, a gente tem visto que os trabalhadores têm mudado de opinião nas bases, pelo menos têm mostrado indignação contra esse governo, que infelizmente os enganou, né? Muitos trabalhadores votaram nesse governo achando que ele ia resolver os seus problemas imediatos, e a realidade está demonstrando que é muito ao contrário do que se pensava. Né? Então, o que a gente precisa fazer daqui para frente? Nós precisamos manter a linha, né? E a linha é manter as mobilizações, continuar trabalhando na construção de greves, principalmente porque as categorias que estão sendo atacadas imediatamente, esse discurso da greve, ele é mais importante, né? A necessidade da greve é mais importante. Então, a gente, de forma rigorosa e popular, precisa ir às bases nessas categorias, os trabalhadores da Eletrobras, os trabalhadores dos Correios, a luta contra a PEC 32, né? Que está aí, que ela não caiu, ela está em tramitação, né? Precisa ser intensificada. E fica claro para nós que a construção da greve geral ela vai ser mais difícil. Por quê? Porque já nessa primeira tentativa de greve, as centrais sindicais ali, principalmente aquelas que estão no setor público, não fizeram muito esforço para fazer a greve. Né? Ou seja, a perspectiva de construção da greve geral, ela dá mostras da realidade que ela está mais difícil de ser construída. Mas isso não significa que a gente tire ela do nosso horizonte. Muito pelo contrário, nós temos que manter, porque ela é uma ação necessária para que a gente possa impulsionar a derrota desse governo, a derrota das pautas desse governo, né? Que ainda que ele não caia, se as pautas dele começarem a cair, já é negócio para a classe trabalhadora. Então, nós precisamos manter isso, né? E dialogar construindo programa político, discutindo com os setores onde nós estamos organizados, com o Fórum Sindical e Popular, com as bases das nossas categorias, com a Frente Povo Sem Medo, com a Articulação Povo na Rua, que nós estamos participando também, sobre a construção programática. Nós precisamos discutir programa com a classe trabalhadora, para que a gente não caia na esparrela de acreditar de novo no lulismo, na conciliação e repetir os erros do passado. Nós precisamos abrir uma picada, e é uma picada que tem como meta a construção de uma sociedade socialista. Então, nós precisamos fazer melhor do que já foi feito. O dia 7 de setembro, ele é uma data bastante importante. Essa semana nós temos também a mobilização dos povos indígenas, que está acontecendo lá em Brasília, no dia 25, é um dia bastante importante nessa luta.
nós estamos aí empenhados em apoiar e estamos junto com os povos indígenas, já estivemos no Levante pela Terra, estamos de novo com eles lá em Brasília, e no dia 7 nós temos um compromisso muito importante, né? Nós temos o dia 7 de setembro, um dia marcado com o Grito dos Excluídos, já há 20 e tantos anos, e nós vamos ter que saber construir a luta pelo Fora Bolsonaro, em nossas palavras aqui, o Fora Bolsonaro e Mourão, em aliança com todo mundo que pelo Brasil constrói historicamente o Grito dos Excluídos, né? Ou seja, tem muita gente que está no Grito e não está no Fora Bolsonaro, e tem gente que está no Fora Bolsonaro e que nunca participou do Grito. Então nós vamos ter que participar, essa semana nós estamos tendo aí reuniões em diversas regiões pelo Brasil, em seguidos dias, segunda, terça e tal, para poder juntar uma coisa com a outra. E o dia 7 de setembro ele precisa ser uma manifestação muito marcante, ela precisa ser maior, inclusive, do que foi a manifestação do dia 24 de julho, para que a gente possa manter a pegada e a mobilização. O que eu estou falando aqui, o dia 18 podia ter sido melhor e tal, não é para ninguém sair cortando os pulsos, né? A luta de classe é assim, em determinados momentos você dá um passo, esse passo podia ter sido melhor, ele não é tão bom, mas não é por causa disso que a gente tem que pegar nossas pautas e achar que acabou a mobilização, nós temos que ir para casa e tal. Muito pelo contrário, nós temos que fazer melhor as próximas. Nós temos que colocar mais gente na rua no dia 7 de setembro, nós temos que construir um Fora Bolsonaro em Mourão ainda maior com a militância, nós temos que envolver esses setores que constroem o Grito dos Excluídos, trazer essas pautas que o Grito já traz historicamente, juntando com as pautas da classe trabalhadora, fazer uma intensa mobilização nos bairros com os nossos materiais de divulgação sobre a construção do dia 7, a discussão programática com a classe trabalhadora, e enraizando essa luta que é de todos e todas, mas que muitos setores ainda da classe trabalhadora não estão cientes, né, do que está acontecendo e da importância histórica da gente derrotar esse governo o mais rápido possível, né? Então, acho que aqui tem alguns elementos, é claro que a gente tem um tempo curto, né? Se vocês deixarem, eu fico falando aqui 1h30, mas eu estou tentando sintetizar o máximo possível, né, nesse momento aqui, e também estou à disposição aí, meu camarada, se tiver mais alguma pergunta, mais alguma questão, algum elemento que a gente possa elucidar aí. Também pela questão do tempo que eu não continuo fazendo perguntas, mas acho que a síntese já foi bem potente, inclusive para orientar, né, nossa militância a redobrar a agitação. Temos aí pela frente, acho que como você falou, um dia de medir força, inclusive, né, porque os bolsonaristas vão tentar fazer as cenas deles, né, e enfim, essa indicação de manter o fôlego não dá como, né, que é o que interessa ao reformismo, que já deu como a movimentação entrou num descenso, né? Esse é o discurso que muitos setores vão apostar e vão, né, façamos eles quebrarem a cara junto com os bolsonaristas nas próximas mobilizações aí. Queria agradecer. É isso aí, meu velho. É isso aí, você fez uma excelente síntese da minha síntese aí. Bom te ver, Landi, faz tempo que a gente não bate um papo nós dois aí, mas que bom te ver e bom estar no Giro de Notícias aí mais uma vez, com todos os camaradas e as camaradas. Tamo junto, é força e ação, aqui é o Partidão, para cima deles.